3 municípios no Ceará devem escolher novos prefeitos no próximo domingo e hoje você vai saber quem está nessa disputa. E o Ponto Poder traz também uma entrevista exclusiva com o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. E agora, o programa está só começando. Olá, seja muito bem-vindo ao Ponto Poder. Hoje a gente traz bastante informação sobre as eleições suplementares que vão acontecer no Ceará no próximo domingo, dia 1º de agosto. E são 3 os municípios que voltam às urnas: Martinópole, Pedra Branca e Missão Velha. Cerca de 69 mil eleitores nesses 3 municípios estão aptos a votar e Pedra Branca é o município com maior número de eleitores. São cerca de 32 mil pessoas que devem aí escolher esse novo prefeito. E nós buscamos os candidatos nessa disputa para saber quais as propostas deles na área da saúde, essa que se tornou tão importante nos últimos anos. Padre Antônio e Matheus Góes disputam os votos de 32.063 pedra-branquenses. Esse último é filho de Antônio Góes, que teve candidatura indeferida por ter renunciado ao cargo em 2019, para evitar cassação. Vou instalar 5 unidades referências de saúde, 3 em Pedra Branca e 2, uma em Minerolândia e uma em Santa Cruz de Manamuiú. Vou adquirir insumos e EPIs, atendimento médico de enfermagem em 100% das unidades de saúde. Já Padre Antônio é ligado ao atual presidente da Câmara e prefeito interino, Roberto Curdulino. Em 2020, ele ficou em 3º lugar na disputa. Queremos garantir que as nossas famílias sejam melhores atendidas pelos médicos dos PSFs. Garantir também que a medicação na farmácia pública seja garantida para as pessoas hipertensas, diabéticos, etc. Para que eles, buscando, encontrem aquele medicamento necessário para a sua saúde. Bom, e do Sertão Central a gente vai para o Cariri para falar também de Martinópole, aliás, de Missão Velha. Em Missão Velha também outros 2 candidatos disputam o cargo de prefeito. O município tem quase 28 mil eleitores e nós também buscamos aí os 2 candidatos na disputa para saber deles o que eles estão propondo para a saúde. Essa área que, assim como a Jéssica destacou, né, é mais importante cada vez mais, principalmente diante da pandemia da Covid-19. Vamos ver o que eles falaram. A disputa é entre Luiz Rosenberg Filho, o Dr. Lorim, do PDT, e Maria das Graças da Silva, a Fitinha, do PT. Dr. Lorim tem 37 anos, é médico e foi eleito vice-prefeito do município em 2016. O candidato, que no ano passado perdeu nas urnas para o inelegível Dr. Washington, do MDB, falou suas propostas para a área da saúde em Missão Velha. A gente precisa dar condição com que a saúde básica de Missão Velha funcione. A gente precisa acabar com a fila de exames e a fila de cirurgia de Missão Velha, para que de aí em diante a gente possa realmente pensar em algo maior. Fitinha, que tem 47 anos e é comerciante, tenta uma segunda vitória nas urnas, já que era vice na chapa de Dr. Washington, que teve o registro de candidatura indeferido em última instância pela Justiça Eleitoral. A candidata também falou suas propostas para a saúde. Em nosso hospital já temos a nossa clínica pediátrica, a clínica geral, e vamos trazer cada vez mais especialidades para o nosso município, como urologia e oftalmologia. E agora a gente vai para a região norte para falar da disputa em Martinópole, lá que foi bastante movimentado nessas últimas semanas e cerca de 9 mil eleitores devem ir às urnas para decidir quem vai ser o novo prefeito. E um dos concorrentes, que foi o eleito no ano passado, mas foi cassado pela Justiça Eleitoral, James Bell, desistiu agora nesses últimos dias e indicou um novo candidato e a gente vai conferir um pouco mais sobre como está essa disputa lá. Lembrando que nós tentamos entrar em contato com os candidatos para pedir também as propostas deles, porém nenhum dos 2 respondeu. O anúncio de James Bell foi feito no domingo. Em carta renúncia enviada à Justiça Eleitoral, desistiu de recorrer do indeferimento de seu registro de candidatura. Ele anunciou como seu candidato o atual presidente da Câmara e prefeito interino, Betão, também do Progressistas, que vai para a disputa com o nome Betão de James Bell.
O adversário é Júnior Fontinelli, do PL, ex-prefeito derrotado por James Bell nas urnas em novembro. E olha, a gente está falando de novas eleições, mas um problema que foi recorrente na eleição do ano passado segue persistente nesses municípios do interior dos quais a gente está falando. São as aglomerações, uma preocupação constante nesse tempo de pandemia. Desde o dia 1º de julho, quando começaram as campanhas, algumas aglomerações já foram registradas. Olha só, nessas imagens que você vê, a gente mostra aí aglomerações em Martinópole, ainda no início da campanha, agora em julho, quando dezenas de pessoas, apoiadores do então candidato James Bell, se aglomeraram em uma motocarreata. A aglomeração também registrada aí, você vê na sua tela, no último domingo, quando James Bell foi anunciar sua renúncia e o lançamento da candidatura de Betão para o seu lugar. Em Missão Velha também, essas imagens que a gente está vendo agora, houve aglomeração na campanha do candidato Dr. Lorim e também na candidata Fitinha. Muitos apoiadores sem máscara fizeram um ato no centro da cidade simultaneamente. Segundo o Ministério Público, os registros foram exceções no contexto das eleições suplementares que acontecem no próximo domingo nesses 3 municípios. Nós buscamos o Ministério Público Eleitoral para saber como tem sido a fiscalização nessas eleições suplementares. O promotor de justiça, Emanuel Girão, que coordena toda a parte do trabalho do Ministério Público com as eleições, explicou melhor para a gente. Em cada município, o promotor da zona eleitoral está fazendo a fiscalização a cargo do Ministério Público. E no tocante à segurança, foi criado um grupo no âmbito do TRE com a participação da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Estadual e Federal, Corpo de Bombeiros, para garantir a segurança do pleito. No município de Missão Velha, que teve que fazer a substituição do juiz eleitoral por motivo de saúde, é que começaram algumas aglomerações por conta dessa transição, mas o Ministério Público já está ajuizando uma representação contra aquela coligação ou aquelas coligações que descumpriram as regras sanitárias e promoveram atos de propaganda eleitoral com aglomeração. Pois é, importante aí que a fiscalização continue, de fato, sendo aplicada até o dia da eleição e, claro, depois também com os desdobramentos das ações que vierem. Bom, a Justiça Eleitoral também tem reforçado uma série de cuidados para evitar, na eleição do próximo domingo, a disseminação do novo coronavírus. A gente ouviu a coordenadora de eleições do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, Edna Saboia, sobre algumas dessas ações. Vamos olhar. A dispensa da identificação biométrica quando o eleitor chegar na sessão eleitoral, o uso obrigatório de máscara por todos os eleitores e todos os envolvidos no pleito e também um horário de votação estendido. Ele será de 7 às 17 horas. E o Ponto Poder vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta com a entrevista com o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Não sai daí. O Ponto Poder está de volta e agora a gente abre espaço para exibir os principais trechos de uma entrevista concedida ao Ponto Poder pelo ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Ele que é um dos fundadores do PSDB e até hoje uma importante liderança da legenda para discutir os rumos do país. No momento em que a gente fala, né, Jéssica, de CPI da pandemia, crise institucional entre os poderes, muitas pautas importantes e, claro, eleição de 2022 é mais do que importante que a gente possa trazer essas vozes que são de fato marcos importantes na política brasileira para ouvi-las, para fazerem uma análise da conjuntura do nosso país. Bom, a entrevista foi concedida a mim e ao editor de política do Sistema Verdes Mares, o Inácio Aguiar, e você vai acompanhar agora os principais trechos dessa conversa. Presidente, a gente vem passando por um momento bastante conturbado nas relações entre os poderes. O senhor considera que a democracia brasileira está em risco, presidente? Não, eu não acho isso, não. Eu vivi já há muitos anos, eu já fiz 90 anos, então já passei por muitas crises, né? Eu acho que não, a crise é grande, você mencionou aí, tem razão, mas eu acho que não existe ainda o perigo de acabar com a democracia. Primeiro que o povo gostou, o gostinho de liberdade deu certo, né? Isso não vai embora assim. E segundo que as próprias instituições são fortes.
A imprensa também, que conta muito nesse jogo todo, o Congresso e o próprio presidente. Eu não creio que ele tenha... Pode ser que ele tenha um ou outro ímpeto um pouco mais autoritário, não sei. Mas não creio que ele tenha o propósito de acabar com a democracia. Se tiver, vamos resistir, né? Ao nosso jeito, vamos tentar resistir. Ele não vai conseguir. Como é que o senhor, que já foi presidente, já foi senador também, avalia a reação que os outros poderes têm tido diante desses focos de crise constantes? Veja, eu acho que a gente não deve nunca descuidar do fato de que, eu vou repetir o Otávio Mangabeira, a democracia é uma planta jovem, terra, que precisa ser molhada todos os dias, é preciso cuidar dela. A liberdade, o exercício do poder pela cidadania no voto e pelos representantes tem que ser muito cuidado. Quer dizer, o fato de eu dizer, como eu acabei de dizer, que não vejo que exista riscos para a democracia, risco existe, eu não vejo a consequência dos tais riscos. Eu acho que, às vezes, o presidente pode dizer o que ele quiser, mas os outros têm que tomar em consideração o que é o interesse do país, o interesse do povo brasileiro. Então, é preciso que você repita sempre. Olha, não vê que não tem. Esse, no fundo, é a questão. E ele acaba percebendo que, se vier, vai ter resistência, claro. Presidente, dentro ainda desse contexto da crise nacional, a gente tem aí uma figura assim meio amorfa nacional, na política nacional, que é o Centrão, né? E esse tal Centrão, ele tem ajudado desde a redemocratização todos os governos de lá até aqui. Por que isso tem acontecido, presidente? O que é que o senhor considera que é determinante para, vamos dizer assim, a dependência dos governos desse grupo lá no Congresso? Né, o Centrão é um grupo que, primeiro, que não existe como tal grupo, né? É um sentimento muito generalizado, eu fui membro do Congresso há muitos anos, já havia, né? Daqueles que não querem outra coisa a não ser tirar um naquinho do poder, vantagem para si mesmo. Isso é normal, existe em toda parte. Você pensa que nos Estados Unidos não existe. Existe. O ruim é quando essa gente, não só é a maioria, como exercita a sua vocação de poder mandar sem prestar atenção na lei. E se o presidente imagina que vai levar adiante o país, dando a mão, o braço, enfim, a sua alma a esse grupo, ele está perdido, né? Acaba sendo vítima desse próprio grupo, que não tem essa... Eu acho que não tem essa força toda. Eu estou refletindo o sentimento de que é mais de São Paulo, e do sul do Brasil, porque eu conheço melhor, o Rio, daí para baixo, conheço melhor do que eu, embora meu pai nasceu no Paraná, minha mãe no Amazonas, e eu conheço o Brasil bem, todo, né? Mas eu acho que, é claro, você pode ser que seja um sentimento mais paulista, que não aceita imposição, assim, fora da lei, não. Eu acho que já houve, o Getúlio, que era forte, né? Tentou mais de uma vez impor uma regra. Não, conseguiu. Fez um regime de Estado Novo. Eu era menino nessa época no Rio, desfilava, não sei o quê, bandeira, aquela coisa toda. Mas havia uma movimentação real da sociedade. Queremos Getúlio. Não existe queremos o presidente atual. Ninguém está dizendo isso na rua, né? Não existe um sentimento popular que vá na direção antidemocrática. Existem, eventualmente, ímpetos da parte dele, de quem seja, mas entre o ímpeto e a transformação em poder, tem uma distância grande. Presidente, só para complementar essa pergunta, então o senhor acha que esse avanço do Centrão ao núcleo do governo, como a gente está vendo agora, inclusive com a chegada aí à Casa Civil, você acha que é ruim para o governo Bolsonaro, então? Não, eu não acho bom isso, eu acho ruim. Eu acho que é uma prova de que o governo é que está indo por um caminho que a meu ver, desastrado, né? Por quê? Não tem... haverá pessoas nesse grupo que tenham suas qualidades, mas como conjunto, eles se caracterizam por querer o poder, e não por ter valores, ideais, algum objetivo para o país. Então, isso, se isso prevalecer, é um desastre para o Brasil, né? Eu acho, o que eu estou dizendo é que eu acho que haverá reação da parte mais saudável do Brasil, que não aceita essa história de Maria vai com as outras. Não vai. O que eu penso é o seguinte, ele pode ter a vontade que quiser. Eu acho que o povo não está disposto a sofrer o arbítrio mais. Já sofreu várias vezes, tem uma certa memória disso. É uma sociedade de massas, difícil de ser conduzida, né? E que requer um pouco de atenção por parte daqueles que são os que vão executar as ordens. Basicamente, em qualquer regime, as Forças Armadas têm poder, sabem, podem impor, mas não creio que sejam dispostas a aceitar uma quebra do jogo democrático. Se forem,
não vão ter apoio popular. Sem apoio das Forças Armadas, sem apoio popular, é difícil que o governo faça alguma coisa. Há a condição de que exista liderança, pessoas que não se curvem, que digam o que querem, que pensam, que sentem, e que não tenham medo de boca de cara amarrada. Se tiver cara amarrada, é problema de quem tem, não é o problema do povo, nem das instituições. Presidente, vamos mudar um pouquinho de assunto para a gente falar um pouco do PSDB, que é um partido importante da estrutura organizacional partidária brasileira. O senhor é membro do partido, foi um dos fundadores, e inclusive foi presidente da República pelo partido. Qual é o papel do PSDB na sua visão, pensando em 2022? Qual é o papel do partido? Primeiro, o partido existe quando tem apoio da população. O PSDB tem que expressar o que a população sente. Aqui em São Paulo é um partido forte, o partido está no governo, tem muitas prefeituras e tal. Isso é bom para mim, mas para o país não basta isso, você tem posição. O PSDB tem que o tempo todo reiterar de que lado ele está, porque que ele deseja tal ou qual coisa. Tem que se mostrar um partido que tenha sensibilidade para expressar um sentimento de muita gente, não só do partido. A tendência dos partidos é de ficar entre eles mesmos. Isso não é bom. Tem que ficar o tempo todo alertando o partido que ele tem que olhar para a população, veja as carências. O partido não existe para falar bem de quem está governando. Existe para falar bem do povo e pedir, exigir, mais do que pedir, daqueles que governam, uma certa linha que seja a favor da maioria. O PSDB está cumprindo esse papel, varia. Em certos momentos cumpre, em outros não cumpre, mas se mantém no jogo partidário, se mantém no Ceará, tem governo na mão. Em São Paulo tem governo na mão. São governos democráticos? Não creio. Tentam não ser, procuram ser construtivos. Eu acho que é um papel importante. Na democracia, você tem que saber que você tem uma ideia e o outro tem outra ideia. E você tem que fazer uma composição, tem que ser capaz de aceitar a divergência, a diferença, o outro, né? Isso é que é próprio da democracia e da liberdade. Aceitação do outro. Quer dizer que você vai seguir o que o outro quer? Não. Você vai seguir aquilo que você foi eleito. A maioria quer tal direção. O que eu vou fazer? Vamos nessa direção. O PSDB tem sido capaz disso? Em geral, mais ou menos, né? Em geral, eu diria que sim, né? Mas dentro do jogo democrático, tem que ouvir o outro também. Por enquanto, o partido tem alguns nomes postos, né? O do governador de São Paulo, João Dória, o do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e também o do senador Tasso Gereissati, aqui do Ceará. O partido vai ter um candidato viável na sua avaliação? E se sim, em quem que o senhor aposta desses três? Veja, o partido precisa ter um candidato viável. Qualquer desses três, se for candidato do PSDB e for capaz de expressar o sentimento da maioria, não só do PSDBista, do país naquele momento, tem chance de ganhar. Todos os três que você mencionou são pessoas que têm competência. Alguns têm poder na mão. Isso ajuda. É decisivo? Não é decisivo. Você pode ganhar sendo contra o poder, mas ajuda, né? Eu acho que você mencionou três nomes, por acaso, eu teria dificuldade de dizer qual desses três, para ser franco, mais próximo a mim é o Tasso, o governador de São Paulo é meu amigo também. Enfim, são pessoas que têm valor, querem se lançar. Em política não adianta eu querer. Tem cada um que é candidato tem que se lançar, tem que aceitar o jogo e disputar. Quem tiver mais chances terá meu apoio. Em uma entrevista recente, o senador Tasso disse que talvez seria importante o PSDB e o PDT, por exemplo, firmarem, de repente, algum compromisso, vamos dizer assim, de olho na eleição de 2022. Primeiro eu pergunto para o senhor acredita nessa possibilidade da terceira via e o senhor acha que o PSDB pode se alinhar, mesmo que não tenha o candidato, o cabeça de chapa, nas eleições do ano que vem? Veja, primeiro eu acho que vai ter o cabeça de chapa. Por quê? Porque os partidos dependem muito de ter candidato, né? Forma bancada e tal. Pelo menos no primeiro turno vai ter que ter candidato, eu acho, não sei. Minha opinião é que é melhor que tenha candidato. Se não, mas de qualquer maneira, para ganhar a eleição, ninguém ganha sozinho. Tem que fazer aliança. Aliança, eu sei que a população vê como certo mal visto, né? Aliança, mal visto, tá. Não gosta, não sei o que e tal, mas é do jogo democrático. Se você não dá para ganhar sozinho, você faz aliança. Com que partido o PSDB pode fazer aliança? Você mencionou o PDT. É possível. Não é necessário que seja, depende das situações locais. Os governadores, o caso do Brasil, leva a alianças variáveis segundo a situação local.
Agora, para a presidência da República, é mais complicado. Você tem que escolher também quem você vai ser aliado. E no primeiro turno tem que ter candidato. E tomara, no meu caso, eu acho que tomara que o PSDB vá para o segundo turno. Se for, ótimo. Se não for, paciência. Vai ter que ter candidato de qualquer maneira, né? Senão você não tem posição. A pior coisa na vida política é você ser neutro, não ter lado. Tem que ter lado. Você tem que escolher um lado. Às vezes é uma escolha de Sofia. Quer dizer, isso é difícil a escolha, mas tem que fazer. Fazer o quê? E tem que se submeter à realidade. Não no sentido passivo, no sentido ativo. E você vai se jogar, tentar impor, mas você não vai impor contra a vontade da maioria. Não tem jeito. Tem que ver. A maioria está indo para que lado. Tem que aceitar a vida como ela é, né? Presidente, o senhor, recentemente, um encontro que inclusive deu muito o que falar aí, muitas opiniões divergentes, o senhor teve com o ex-presidente Lula. O que é que significou do ponto de vista político esse encontro do senhor com o ex-presidente? Veja, eu conheço o ex-presidente Lula do tempo que ele era líder sindical, muitos anos atrás. Conheço, quer dizer, ele passou férias na minha casa de praia, eu conhecia a casa dele, a família dele e tal. Bom, ele é uma expressão que existe no Brasil. Eu tenho que conversar. Se o presidente, suponhamos que o presidente da República atual, Bolsonaro, me chame, você acha que eu vou dizer que não vou? Eu troco de mal? Não. Agora, é diferente. Só vou por uma coisa formal, necessária, né? No caso do Lula, foi espontâneo dele e meu, dos dois lados. Por que nós queríamos conversar? E não é frequente, né? Queríamos conversar porque você tem que mostrar ao Brasil que, olha, não vem que não tem. É possível que haja até uma união em circunstâncias dadas. Normalmente, o PT vai ter um candidato, o PSDB vai ter outro. Nós não somos a mesma coisa. Mas é melhor, é mais fácil conversar com quem está ao meu lado. No caso do PT, eu não considero inimigo, adversário, né, do que conversar com quem está contra você. No caso do Lula, o Lula é uma pessoa muito aberta, muito franca e tal, e ele é político, ele sabe o jogo. Eu também não sou bobo. Então nós não temos uma conversa assim que não tenha preço. Tem preço. Muita gente critica, mas você é favorável. Tal. Por que nós conversamos? Porque de vez em quando os líderes políticos têm que conversar. E está na hora de conversar, preparar o futuro. Nós não falamos disso, não. O Lula é cuidadoso, não disse que é candidato, é óbvio que ele é. Né? Se o presidente tiver um candidato, eu vou estar com esse candidato, não vou estar com o PT. Mas eu acho que é importante que a gente mantenha o diálogo. Democracia é conversa também. Você não mantém mais o diálogo, acabou. Aí você vai pela força. Eu não sou partidário disso. Bom, tá aí, nós vimos os principais trechos da entrevista do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. A conversa foi muito mais longa, ele também falou mais sobre o governo Bolsonaro, sobre o PSDB, o PT, sobre a avaliação da gestão do ministro da Economia, Paulo Guedes, e também sobre os legados da gestão dele à frente da presidência da República aqui para o Ceará. Tudo isso você pode conferir na íntegra no site do Diário do Nordeste. E agora chegou a hora de a gente conferir a charge dessa semana. Vamos ver então o que o Tiagão preparou para a gente hoje. Déjà vu, né? Até porque dia desses a gente estava aqui falando de eleições, no Ponto Poder Especial Eleições, e a gente vai seguir acompanhando então as eleições suplementares em Martinópolis, Pedra Branca e Missão Velha. No domingo a gente vai acompanhar todo esse dia, todo o resultado, e você pode ficar atento lá no site do Diário do Nordeste, o Ponto Poder, para ficar por dentro de todo o resultado, tudo que vai acontecer nesse dia. Isso no domingo e, claro, na próxima terça, aqui no Ponto Poder, na TV Diário, a gente traz as repercussões, né? Já falando dos eleitos, das expectativas para as futuras gestões, que serão mais curtas, por conta já passamos aí do primeiro semestre, né? Já estamos no segundo semestre dos atuais mandatos dos gestores eleitos no ano passado. E, claro, a gente também vai falar sobre como é que isso vai reconfigurar as forças para 2022. Quem é que vai ganhar força, que grupo político vai se favorecer a partir das vitórias nesses municípios, quais que vão aí precisar ganhar força de outra forma. Tudo isso a gente traz também no Ponto Poder, Jéssica.
Até porque próximo ano já temos eleições de novo nos cargos de deputado, governador, presidente, senador e, claro, política ela está o tempo todo em movimento, tudo se interliga e a gente está aqui no nosso trabalho de fazer com que ela seja mais acessível para as pessoas, para fazer com que você entenda melhor e acompanhe, fique por dentro e possa lá, tá cobrando também, né, Exatamente. Quem é eleito. Tudo isso para que o eleitor possa, claro, com as informações, né, enfim, o acompanhamento da campanha, votar bem, votar em quem vai julgar o mais preparado, porque, claro, esses municípios já vêm enfrentando instabilidade, já vão passar por uma outra eleição, é um processo complicado. A gente espera que, então, no domingo tudo isso ocorra tranquilamente, que esses municípios eles possam ganhar, independentemente de quem sejam os eleitos. Jéssica, vamos ficando por aqui. Vamos ficando por aqui, você pode conferir o programa novamente lá no canal do Ponto Poder no YouTube. E lembrando, a entrevista completa com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso está no site do Diário do Nordeste. Vai lá conferir porque tem muito mais. A gente volta a se encontrar na próxima terça-feira aqui na TV Diário. Para não perder nada, você já sabe, acesse o pontopoder.com.br. A gente vai ficando por aqui, uma boa noite para você e até terça que vem.